A política brasileira tem sido marcada por uma série de debates acalorados, onde a desinformação e as calúnias frequentemente desempenham um papel central. Um exemplo recente dessa dinâmica é o uso de um réu homônimo por Marçal para atacar a reputação de Guilherme Boulos, um importante ativista e político. Marçal usa réu homônimo para caluniar Boulos sobre o uso de drogas. Essa estratégia não é apenas uma tentativa de deslegitimar a figura pública de Boulos, mas também revela a fragilidade do discurso político que prevalece em certos setores da sociedade. Neste artigo, vamos explorar os desdobramentos dessa situação, analisando suas implicações e o contexto mais amplo em que se insere. A utilização de um réu homônimo para lançar acusações de uso de drogas contra uma figura política é um movimento que reflete um nível alarmante de manipulação. Marçal, ao alegar que Boulos estaria relacionado a um indivíduo com um nome semelhante envolvido em atividades ilícitas, não apenas tenta desviar a atenção de questões mais relevantes, mas também joga com a percepção pública. Essa estratégia é uma tática comum em campanhas políticas, onde a verdade é frequentemente distorcida em prol de um objetivo maior, desestabilizar o adversário. O uso de homônimos, nesse sentido, se torna uma ferramenta de desinformação que pode ter um impacto significativo nas narrativas públicas. Além disso, essa situação destaca a importância de um discurso político responsável e fundamentado. Em vez de basear a crítica em fatos concretos, Marçal opta por um caminho mais escorregadio, onde a insinuação e a calúnia assumem o protagonismo. A manipulação da informação, especialmente em tempos de redes sociais, pode resultar em uma rápida disseminação de mentiras, o que torna ainda mais crucial a responsabilidade dos agentes políticos na forma como se comunicam e interagem com o público. Diante de tais acusações, Boulos e seus apoiadores não tardaram a se manifestar. A reação imediata foi de desmentir as alegações e reafirmar o compromisso com a verdade. A presença marcante de Boulos nas redes sociais também desempenha um papel crucial na defesa de sua imagem. Em um mundo onde a informação circula em um ritmo frenético, a capacidade de se comunicar diretamente com o público se torna uma vantagem estratégica. As plataformas digitais permitem que figuras públicas respondam rapidamente a ataques e apresentem suas versões dos fatos, o que pode ajudar a mitigar os danos causados por campanhas de desinformação. Entretanto, a situação também levanta questões sobre a eficácia das redes sociais como ferramenta de combate à calúnia. Embora Boulos tenha conseguido se defender, o impacto inicial da desinformação pode ser duradouro. Uma vez que uma ideia negativa se fixa na mente do público, pode ser difícil desmantelar essa percepção, mesmo com argumentos racionais e baseados em evidências. Isso ressalta a necessidade de um debate mais saudável e fundamentado, onde as acusações são tratadas com seriedade e as pessoas são responsabilizadas por suas declarações. O episódio envolvendo Marçal e Boulos não é um caso isolado, mas sim parte de um padrão mais amplo que permeia a política brasileira. A desinformação e as táticas de calúnia tornaram-se comuns em um ambiente onde a polarização política é intensa. Essa situação cria um ciclo vicioso, onde a verdade é frequentemente sacrificada em nome da estratégia política. O resultado é um eleitorado confuso e desconfiado, que pode se afastar do debate político saudável e fundamentado. Além disso, essa dinâmica pode desencorajar novos candidatos e líderes comunitários de se envolverem na política. O medo de ataques pessoais e desinformação pode levar indivíduos qualificados a hesitar em candidatar-se a cargos eletivos, resultando em uma lacuna de liderança. Para que a democracia floresça, é vital que haja um compromisso com a integridade e a transparência, onde as disputas políticas são baseadas em ideias e propostas concretas, e não em ataques pessoais. Em última análise, o uso de um réu homônimo por Marçal para caluniar Boulos é um reflexo das fraquezas presentes na política atual. A dependência de estratégias de desinformação e calúnia não apenas prejudica a reputação dos indivíduos envolvidos, mas também compromete a qualidade do debate político. Para que o Brasil avance em direção a uma democracia mais robusta, é crucial que haja um retorno aos princípios de verdade e responsabilidade. A luta contra a desinformação não é apenas uma batalha por Boulos ou qualquer outro político, mas sim uma luta por um futuro onde a política seja um espaço de diálogo construtivo e respeito mútuo. Para algum de vocês, seguidores do canal,
que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. O incidente envolvendo Marçal e Boulos é mais do que um simples ataque pessoal, ele representa um microcosmo das tensões que permeiam o cenário político brasileiro. As consequências de tais ações não se limitam apenas aos indivíduos diretamente envolvidos, mas reverberam em toda a sociedade, criando um ambiente onde a verdade fica em segundo plano. A deterioração das normas éticas na política pode levar a um ciclo vicioso de desconfiança, polarização e, eventualmente, apatia entre os eleitores. A desinformação e as calúnias não apenas prejudicam a reputação de figuras públicas, mas também têm um impacto profundo na participação cívica. Quando os cidadãos percebem que a política é dominada por ataques pessoais e manipulações, pode haver uma tendência natural de se afastar do engajamento. O medo de ser alvo de ataques semelhantes pode desencorajar pessoas talentosas e comprometidas de se candidatarem a cargos públicos ou de se envolverem em discussões políticas significativas. Essa apatia cívica é alarmante, pois a democracia depende da participação ativa de seus cidadãos. A ausência de vozes críticas e de novos líderes pode resultar em uma estagnação política, onde os mesmos interesses e narrativas dominam o debate. Para reverter essa tendência, é fundamental que os políticos e os cidadãos se unam em torno da promoção de um ambiente de respeito e veracidade. A construção de uma cultura política saudável deve ser uma prioridade, onde as ideias são debatidas com base em fatos, e não em boatos ou calúnias. Outro aspecto que merece atenção é o papel que as mídias e as redes sociais desempenham na disseminação de informações. Em um mundo hiperconectado, a velocidade com que as informações circulam pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Embora as redes sociais ofereçam uma plataforma para que vozes alternativas sejam ouvidas, também são uma terra fértil para a propagação de desinformação e ataques pessoais. As mídias têm a responsabilidade de verificar as informações antes de publicá-las, promovendo um jornalismo ético que priorize a verdade e a integridade. Ao mesmo tempo, as plataformas de redes sociais devem implementar medidas mais rigorosas para combater a desinformação, garantindo que os usuários tenham acesso a informações precisas e confiáveis. A colaboração entre jornalistas, acadêmicos e plataformas digitais é crucial para criar um espaço onde o debate político possa ocorrer de maneira saudável e fundamentada. Para que a política brasileira evolua, é essencial promover um discurso político que priorize o respeito mútuo e a responsabilidade. Isso envolve não apenas a condenação de práticas como a calúnia, mas também a promoção de um debate baseado em ideias e propostas concretas. A educação política é uma ferramenta poderosa nesse processo, permitindo que os cidadãos desenvolvam um entendimento crítico das questões em jogo e se tornem participantes mais ativos e informados. Além disso, é fundamental que os líderes políticos se comprometam a estabelecer um padrão ético elevado em suas campanhas e interações. A autenticidade e a transparência devem ser os pilares de qualquer estratégia política, permitindo que os eleitores confiem em seus representantes e se sintam motivados a participar do processo democrático. O caso de Marçal e Boulos ilustra a necessidade urgente de um retorno a princípios fundamentais na política brasileira. A luta contra a desinformação e as calúnias é uma batalha que não pode ser subestimada. É um esforço coletivo que envolve políticos, cidadãos, mídias e plataformas digitais. Somente por meio de um compromisso compartilhado com a verdade e a integridade podemos esperar construir um futuro político mais saudável e inclusivo. A democracia brasileira está em uma encruzilhada. As escolhas que fazemos agora, tanto como cidadãos quanto como líderes, moldarão o cenário político para as próximas gerações. Portanto, é imperativo que todos nós façamos a nossa parte, defendendo um debate respeitoso e fundamentado, onde a verdade prevaleça sobre a desinformação e a calúnia. A construção de um futuro melhor começa com a responsabilidade que cada um de nós assume em relação ao discurso político e à forma como interagimos com nossos semelhantes. À medida que nos aprofundamos na discussão sobre o uso de calúnias na política, especialmente no caso que envolve Marçal e Boulos, é crucial considerar as implicações mais amplas dessas táticas, como elas moldam a percepção pública em um cenário democrático.
Esse fenômeno não é apenas um reflexo das estratégias de desinformação, mas também uma manifestação da fragilidade da confiança nas instituições e na política como um todo. Um dos efeitos mais perniciosos da calúnia e da desinformação é a erosão da confiança nas instituições públicas. Quando os cidadãos se deparam com ataques constantes e estratégias de deslegitimação, é natural que desenvolvam um ceticismo em relação aos políticos e, por extensão, às instituições que eles representam. Essa desconfiança pode levar a uma alienação generalizada, onde as pessoas se sentem desconectadas do processo democrático e acreditam que suas vozes não têm valor. Essa alienação é particularmente preocupante em um país como o Brasil, onde a história política é marcada por períodos de autoritarismo e instabilidade. A luta pela democracia é um esforço contínuo, e cada ataque à integridade de um líder ou movimento político enfraquece esse esforço. Portanto, o combate à calúnia não é apenas uma questão de proteger indivíduos, mas uma questão de proteger a própria essência da democracia. Diante desse cenário, a responsabilidade de promover um ambiente político mais saudável não recaía apenas sobre os políticos ou as mídias, mas sobre toda a sociedade. A educação cívica desempenha um papel fundamental nesse processo, capacitando os cidadãos a reconhecer e questionar as táticas de desinformação que permeiam o discurso político. Programas que incentivem o pensamento crítico e a análise de informações podem ajudar a construir um eleitorado mais informado e engajado. Além disso, a promoção de um discurso inclusivo é essencial para garantir que diversas vozes sejam ouvidas. O Brasil é um país de grande diversidade, e o debate político deve refletir essa pluralidade. Incentivar a participação de diferentes segmentos da sociedade não apenas enriquece o debate, mas também ajuda a mitigar a polarização que frequentemente acompanha as calúnias e as desinformações. Embora as redes sociais tenham contribuído para a disseminação de desinformação, elas também oferecem uma oportunidade sem precedentes para promover um debate saudável e inclusivo. A capacidade de conectar pessoas de diferentes origens e perspectivas pode ser um catalisador para a mudança. Campanhas de conscientização e iniciativas que incentivem a interação respeitosa podem transformar essas plataformas em espaços de diálogo construtivo. A responsabilidade das plataformas digitais em moderar conteúdos e desinformação não pode ser subestimada. A implementação de algoritmos que priorizem informações verificadas e que incentivem o engajamento com fontes confiáveis pode melhorar significativamente a qualidade das discussões online. Além disso, a promoção de campanhas que celebrem a diversidade de opiniões e que incentivem o respeito mútuo deve ser uma prioridade para qualquer plataforma que busca contribuir para um debate político saudável. À medida que avançamos, é imperativo que todos os envolvidos no cenário político brasileiro se unam em um esforço coletivo para combater a calúnia e a desinformação. A luta pela verdade é uma responsabilidade compartilhada que exige comprometimento de todos os cidadãos, políticos, educadores e influenciadores. Somente por meio de um esforço conjunto podemos esperar reverter a tendência de desconfiança e apatia que se instalou na sociedade. O futuro da política brasileira depende de nossa capacidade de enfrentar os desafios atuais com coragem e integridade. É um chamado à ação para que cada um de nós, em nossas respectivas esferas de influência, promova um ambiente onde a verdade, o respeito e a responsabilidade prevaleçam. A construção de uma democracia robusta e saudável exige um compromisso contínuo e uma disposição para desafiar as narrativas que buscam dividir e enfraquecer. O caso de Marçal e Boulos é um lembrete poderoso de que a política não deve ser um campo de batalha de calúnias e mentiras, mas sim um espaço para o debate de ideias e a promoção do bem comum. À medida que navegamos pelas complexidades da política brasileira, devemos nos manter firmes em nosso compromisso com a verdade e a justiça. Essa é a base sobre a qual podemos construir um futuro mais justo e equitativo para todos. A luta pela integridade na política é uma luta de todos nós, e a responsabilidade de agir começa agora. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!